A paz do Senhor Jesus. Nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 5, que diz assim: E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Nós estamos aqui na iminência de uma operação grandiosa de Jesus Cristo, aonde Ele está para operar um grande milagre. E o detalhe é que, antes de operar esse milagre, Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: o que vocês têm? O assunto estava ali, a multidão estava há 3 dias com ele, já estava com fome, estavam no deserto, não tinha alimento. E Jesus manda que os seus discípulos alimentem a multidão. Vai lá, alimenta esse povo que está com fome. Mas como? A gente não tem dinheiro, a gente não tem pão, a gente não tem nada. Como que nós vamos alimentar a multidão? Princípio de fé. Jesus fala assim: o que você tem? E muitas vezes nós não cremos no milagre porque achamos que o que temos não é suficiente para que o milagre aconteça. E muitas vezes o pouco que nós temos é o suficiente, porque no reino de Deus as coisas não são do jeito que nós pensamos. No reino de Deus a matemática é diferente. No reino de Deus alguns pães alimentam milhares de pessoas. A lógica do reino de Deus é diferente da nossa lógica. Porém, entretanto, todavia, nós precisamos ter algo. Quando Jesus conta lá a parábola das 10 virgens, das 5 prudentes, das 5 doidas, ele deixa bem claro: elas precisavam de algo. Elas precisavam de azeite, porém de azeite reserva. De azeite reserva, para elas não ficarem sem azeite quando se encontrar com um noivo. Então, hoje, para que nós possamos ver milagres nas nossas vidas e através das nossas vidas, nós precisamos ter algo. E esse algo que nós temos, mesmo sendo pouco, vai provocar milagres. Quando Jesus indaga sobre a fé dos discípulos, ele fala assim: se vocês tivessem uma fé como se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente, você daria a ordem ao monte e ele passaria de um lado para o outro. Ou seja, o mínimo que eles tivessem ali já era o suficiente para operar um grande milagre. E muitas vezes nós temos recursos, temos dinheiro na nossa conta bancária, nós temos emprego, temos várias coisas que nós não usamos em prol do reino de Deus, porém nós estamos pedindo milagres. Senhor, me abençoa, Senhor, abre uma porta, Senhor, traz a cura, opera um milagre. Nós estamos pedindo e Jesus está perguntando: o que você tem? Quanto você tem? São quantos pães que você tem? Porque aquilo que nós temos na nossa mão não gera milagre. Aquilo que nós temos na nossa mão não multiplica no reino, a não ser que eu pegue aquilo que eu tenho e eu entregue a Jesus. Quando eles entregaram aqueles 7 pães a Jesus, o milagre aconteceu e milhares de pessoas foram alimentadas. Quando eu pego aquilo que eu tenho e entrego a Jesus, pode ser bem material, seja lá o que for, até mesmo tempo. Quando eu entrego, quando eu coloco na mão de Jesus, o milagre acontece. Então, eu espero que você medite nessa palavra, porque muitas vezes você está orando, você está pedindo uma bênção, você está querendo algo, às vezes você já está há anos pedindo algo para Jesus, e Jesus está perguntando: o que você tem? O que você tem para entregar para Jesus? O que você tem para colocar aos pés de Jesus? O que você tem para colocar no altar? Às vezes o seu milagre está esperando isso. Então, reflita. Coloque aos pés de Jesus, entregue a Jesus aquilo que você tem. Entregue seu tempo, entregue sua dedicação, entregue os seus recursos, que o milagre vai chegar. Então, fica a pergunta: o que vocês têm? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.